mais um Fanatic e hoje estou aqui com a Ju. Oi, gente! Ela é do canal Desinibida. Você quer contar sobre o que é o seu canal? Então, meu canal é um caos, né? A gente fala de tudo lá, mas é mais sexualidade, empoderamento feminino, umas coisas assim, nessas vibes meio doidas, mas volta e meia eu falo sobre quadrinho e sim, o que der na telha. E a Ju, assim como eu, gosta muito da série Friends. Friends é uma série de 94, né? E isso a gente reassistiu e viu várias vezes e os tempos foram mudando. Então é impossível de ver e não notar as diferenças que existem. De contexto social, Sim. exatamente. O que me fez pensar como seria Friends em 2017. E é o que vamos listar aqui hoje. Bom, a primeira coisa que chama atenção é que temos 6 amigos, todos brancos, todos héteros. Falta de diversidade, né? Sim. Eles não têm namorados ou namoradas negros e negras, amigos. A única... Salvo raras exceções, né? Tem a Charlie, que é aquela namorada do Ross. E eu acho que ela foi a única. Tem a Carol, né? E a Susan. Amiga, você chama os fãs de Friends de falar mal de Friends, você fez errado. Eu culpo você. A gente tem representatividade LGBT com a Carol e a Susan. Por outro lado, elas são vistas meio que como alienígena. O Joey tá sempre, tipo, imaginando mulheres juntas e sempre colocando isso de uma forma muito sexual e não de uma forma que deve ser, que é natural, que é um casal num relacionamento como outro qualquer. E a Charlie, ela só aparece uma vez. Lá no final, né? Acho que só na última temporada que ela participa. Eu acho a Charlie uma personagem sensacional porque ela é uma mulher Ai, nunca sei falar essa palavra. Ela é cientista. Ela trabalha na mesma profissão que o Ross. Paleontóloga, eu não sei falar essa palavra. É uma mulher muito inteligente, muito empoderada, né? Até aí, maravilhoso. E é negra, linda, deusa, diva. Mas ela é a única, né? É a única. Eu ainda tô tentando pensar em alguém aqui, mas não tá rolando. E eu tô tentando lembrar até de tipo de etnias que não sejam caucasianas. Mas não, tipo, você não tem orientais, você não tem nada. Nada. É só a Charlie mesmo. Nossa. Não tinha nem pensado nisso. É bizarro, né? É bizarro. E hoje em dia, porque assim, estamos aqui hoje colocando isso em pauta. Só que, no geral, as pessoas... A gente acaba relevando muito essas questões porque era uma coisa que refletia a época, né? Na época não se falava muito de diversidade, então não tinha. Se fosse hoje em dia, é claro que Friends seria bem diferente. E se não fosse diferente, seria muito criticado. Com certeza. A gente desculpa algumas coisas por causa do período, porque não tem nem como ser diferente, né? Exatamente. Você não pode julgar um seriado de antes com a régua de agora. Se fosse hoje, a diversidade seria maior. Agora sim, depende também, né? Depende de quem fossem os produtores e os responsáveis. Sim, com certeza. A gente tem uns seriados que mesmo dizendo que vão ser diversificados, não são. Então eu acho que depende de uma série de coisas. Mas se ele fosse feito por um pessoal legal, acho que a gente teria uma diversidade maior, que não seria só tipo americanos e o cara italiano. Mas tem algumas coisas que ele fazia, né? Essa coisa do Carol e Susan mesmo. Você imaginar que em 94 ele já abordava esse tema, né? Do casamento gay. E o momento do casamento delas eu acho bem interessante de Friends até, porque é um momento do Ross, que é um personagem muito problemático que a gente vai falar. A gente vai falar do Ross. Mas ele tem aquela postura do dizer, olha, se teus pais não gostam, o problema é dos teus pais. Sim. Você ama essa mulher, casa com ela sim. E é um momento meio que de virada do personagem, né, de aceitação. E tem umas coisas que são interessantes, que mesmo que hoje sejam super simples na discussão da cultura pop, mas pra 94, sabe? Nossa. Tipo, não era hype, não era novidade, não era um assunto que estava sendo discutido e muito dialogado, e eles já traziam algumas coisas assim. Então, sim, tem alguns pontos que eu acho que são positivos. Não, com certeza. Não, eu acho que de forma nenhuma esse é um vídeo pra falar mal de Friends. É só realmente uma reflexão de como poderia ser diferente hoje em dia, né? E como os tempos mudaram, né? Acho que esse é o principal ponto desse vídeo. E ainda mais de tratar um casal de lésbicas, né? Porque eu acho que pras mulheres, eu acho que é um negócio pior ainda. É, com certeza. Porque sempre tem aquela coisa da objetificação dela, de bofobia, né? Sim, e de ficar, não, mas se você é lésbica é porque você não foi pega de jeito, porque não teve um homem que prestasse. Então, a maioria das vezes, as mulheres que sofrem mais disso de não ter se levado a sério, eu acho. É, como é o caso também das pessoas bissexuais, né? Sim. Que não é tão levado a sério. Inclusive, esses episódios que tem Carol e Susan, eu acho que eles trazem algumas das discussões que são as mais interessantes de Friends. Eu não sei se você lembra do episódio que o Ben, né, que é o filho da Carol, né? Com o Ross. Ele tá com uma boneca. E o Ross passa o episódio inteiro obcecado pra tirar a boneca do menino, porque ele não pode usar uma boneca. E o episódio tem toda essa discussão do tipo, mano, qual é o problema? É só uma boneca. E termina o episódio, inclusive, com ele lembrando que ele se vestia de mulher. Quando era pequeno. E tipo, olha aí, mano, tem nada a ver, entendeu? Tipo, uma coisa com a outra. Sim. Eu acho que é interessante um seriado de 20 anos atrás já tá abordando certos temas, assim. Nem tudo é ruim. Aí, se ele fosse hoje em dia, essas coisas seriam intensificadas, eu acho. Com certeza. Teriam discussões bem maiores, como é o caso de Modern Family, né, que coloca bem mais em evidência esses temas. E falando sobre o Ross, eu acho que ele acaba
simbolizando muito da questão da fragilidade, assim, da masculinidade. E isso é uma coisa que me incomoda muito em Friends, que eu acho que isso é tocado o tempo todo. E não só da parte do Ross, mas também do Chandler, Joey, qualquer coisa que seja considerada feminina. Qualquer coisa. Tem um episódio que o tema do núcleo de Chandler e Joey é só isso. E o Joey tá com uma nova colega de quarto, que é até aquela dançarina, que eu esqueci o nome dela. Sim, e ela começa a ensinar ele a fazer arranjo de flores e colocar do pupurri, né? Exatamente. Gente! E o Chandler fica revoltadíssimo com isso, dizendo, você tá virando uma mulher e tal. E tipo... Então, e é umas coisas que por muito tempo eu achava engraçada e hoje eu assisto e eu fico tipo... Ai, que preguiça! E daí? E eles têm muito essa coisa do chamar de mulherzinha com a conotação negativa. Você joga que nem uma garota, você se machuca muito fácil. Parece uma menininha. Não pode chorar, Tem um episódio mesmo que eles estão usando aquela máscarazinha no rosto, que Mônica chega e diz, eu vou deixar vocês mulherzinhas sozinhas. Mônica, principalmente, que ela é, né, muito boa em jogos, ela é muito competitiva e tal. E ela forte. E ela sempre acaba zoando eles, tipo, deixa de ser menininha. E eu gostaria de imaginar que se Friends fosse hoje em dia, as pessoas responsáveis teriam esse bom senso. Sim, ou não colocar tanto. E se tiver, de ter alguém pra rebater. Porque, por exemplo, em Will and Grace, eu acho que tem muita coisa problemática, mas que eles colocam de uma forma que é pra criticar. Ou eles colocam alguém questionando, não é... Eles não estão realmente falando aquilo. E eu acho que em Friends não, é realmente uma piada, é aquilo mesmo. E se fosse hoje em dia, talvez eles colocassem desse modo, né? Uma crítica. Eu lembro muito de Modern Family falando desse assunto, porque acho que eles às vezes fazem isso. Eles colocam um comportamento errado sobre os holofotes, em evidência, como você disse, mas não simplesmente pelo comportamento, pela história, pela piada, mas pra discutir aquilo, pra criticar aquilo que tá sendo colocado ali. Nesse contexto eu acho interessante um seriado exibir preconceito, porque ele tá questionando, ele tá fazendo a crítica. Vou falar do Ross, né? Basicamente esse vídeo é sobre o Ross. É sobre o Ross, Ele é difícil. Ele é bem difícil. E quando a gente para realmente pra analisar, hoje em dia, considerando todo o machismo que existe na sociedade, o Ross é a personificação de tudo que é ruim no homem. Hétero padrão da caixa de comentários do UOL. E assim, não é uma situação, um episódio, são vários. Ele é muito ciumento, ele é muito possessivo e ele repete isso com outras namoradas dele, né? Nem só com a Rachel. Tem aquela menina que ele namora que é aluna dele. E aí ela vai viajar com os amigos, ele viaja junto porque ele não quer que ela vá sozinha, ele não quer que ela leve um biquíni. E assim, tudo isso transformado em piada pra se tornar mais palatável, mas que quando você para pra analisar, não é legal, sabe, gente? Não faz piada com essas coisas, não transforma em algo legal. Que é uma reflexão que eu acho que a gente demora pra fazer. Porque quando a gente assiste Friends, o seriado ele se vende muito como sendo um romance entre Ross e Rachel. Sim. Mas quando você vê hoje em dia, eu acho que Mônica e Chandler são um casal muito mais funcional. Nossa, com certeza. Ross e Rachel, tipo... Inclusive, eu até quero me retificar aqui, porque logo no começo do canal eu fiz um vídeo sobre casais da cultura pop que eu gosto e que eu não gosto. E um dos casais que eu falei que eu não gostava era Rachel e Joey, que eu realmente acho que não funciona. Mas você vai retificar isso? Não é isso que eu quero retificar. Mas a gente até brinca aqui, gente. Porque eu ressaltei o fato de que Ross e Rachel eram um casal muito melhor. Entendi. E hoje eu já tenho os meus questionamentos. Sim. Mas nesse vídeo eu falei que um dos meus casais favoritos é Chandler e Mônica. E ainda é. Eu adoro como eles eram amigos e se tornam namorados, eles continuam amigos. Tudo no relacionamento deles funciona. Sim. Funciona, maravilhoso. Mas o Ross com a Rachel tem muita coisa problemática. Principalmente o final ali. Da última vez que eu reassisti, eu lembro que eu virei pro meu namorado e falei, isso tá errado. Isso tá bem errado. Ela mandou na oferta de emprego em Paris, né, pra ficar com ele. Sim. E assim, foi uma decisão dela. Mas em que momento que ele resolveu contar pra ela que amava ela? Quando a menina tá subindo no avião. O que eu acho mais problemático daquele final é porque eu acho que ele foi corrido. Fazia tanto tempo que ninguém ligava mais pra Ross e Rachel. Aí do nada... Até ela engravidar, não é uma coisa do tipo, rolou um romance de novo, eles realmente ficaram juntos de novo, e aí quando eles acabaram porque não deu certo, ela descobriu que tava grávida. Nem isso é assim, é uma noite que eles passaram juntos que você fica sabendo depois por um flashback no episódio da gravação. Quer dizer, não é... Eles não têm mais um romance genuíno há tantas temporadas. Aí quando chega nos 45 do segundo tempo, eles ressuscitam esse amor do nada, só pra poder o casal acabar junto. Eu achei que ficou corrido. Sim. Se eles tivessem justificado melhor o fato dela amar muito ele ainda, e aí ela receber essa proposta porque ela acha que eles não dão certo, mas aí ela teve a opção, que eu acho que é a opção válida da mulher, dizer não, eu prefiro relacionamento, ok, é um direito dela. Mas o seriado não mostra desse jeito. Eu acho que a forma como eles colocaram, ainda parece que ele teve o controle da situação. E que porque ele queria voltar com ela naquele momento, é porque eles voltaram e é porque ela voltou e tudo mais. Eu, pessoalmente, acho que ficaria muito melhor se ela tivesse ido, passasse, sei lá, um mês lá
e ela ficasse, puxa vida, Eu tô apaixonada por ele. eu tô apaixonada por ele. Era melhor. E ela tivesse decidido no momento dela que ela queria voltar pra ficar com ele. Eu acho que ficaria 1000 vezes melhor, sem aquela palhaçada de correr pro aeroporto. Eu dou muito risada com essa cena toda por causa da Phoebe. Que ela tá, tipo, gritando no táxi, não sei o quê. Mas na hora que termina tudo e que a Rachel volta, eu fiquei tipo, mas miga, era uma oportunidade em Paris, pelo amor de Deus. Isso depois que ela já deixou claro que ela não gosta mais do trabalho dela lá, né? Ela diz, tipo, não, já consegui tudo que eu queria desse emprego, Sim, não tenho mais pra onde crescer. Exato. Ela fala isso sobre o emprego atual dela. Não é nem pra dizer assim, não, ela tava satisfeita, mas teve uma oportunidade melhor, mas se ela ficasse, ela ia continuar satisfeita e ter o homem que ela amava. Não, Sim, tipo, ela tava insatisfeita, ela ficou só por causa dele. Não foi construído de um modo que fizesse sentido pra ela. Fazia sentido pra ele. Pra ele foi um final ótimo. Exatamente. Pra ela, não sei se daqui a 10 anos ela vai olhar pra trás e dizer, poxa, devia ter ficado naquela oportunidade. Sim. E tipo, e não é nesse momento que o Ross já era possessivo e tinha problemas com a carreira da Rachel, né? Porque quando um cara começa a trabalhar com ela, ele começa a mandar flores e ursinhos. Tipo, vai só pro pra trabalho mostrar. dela, no meio do trabalho dela pra... Fica fazer. tipo que nem cachorro, né? Mijando ali no território pra marcar, tipo, isso é meu. Ele tem essa coisa, né, de tratar muito as namoradas dele como posse, como dele. Eu confesso que pra mim, o pior de tudo de Ross, e eu sei que eu posso até estar sendo errada, né? Porque pode ter coisas que ele fez que foram piores, em absoluto. Mas que realmente nunca me desceu é aquela coisa do nós estávamos dando um tempo. Toda a problemática do relacionamento dele surge a partir do ciúme dele, dela ficar com outra pessoa. E quando ele fica com outra pessoa, quer dizer, ele faz o comportamento que ele tão desesperadamente tentava evitar, ele sequer é capaz de reconhecer isso. Sim. E ao invés disso, ele passa toda a vida útil do seriado dizendo que não foi culpa dele. Ai, Sim. Ai, Não, preguiça, e quando ele muita traz, preguiça. e quando ele traz isso à tona, lá no momento que eles finalmente ficam juntos no final, você fica, Jesus, ele realmente não cresceu, né? Não cresceu. Hoje em dia, se Friends, né, se passasse hoje em dia, com certeza toda semana ia ter textão no Facebook. Falando sobre Ross. É mesmo. Certeza. Se ele fosse feito hoje em dia, eu tenho esperança de que o bom senso imperasse e o pessoal colocasse, usar as atitudes dele pra serem um pouquinho diferentes. Sim. Ou pra ele se redimir. Sabe o que eu acho que é o pior é isso? Ele faz as bostas e ele não nunca se se redime, ele não muda, ele não aprende. Só Rachel que passa a tolerar mais ele. É. Ou qualquer outra Qualquer pessoa. outra pessoa. Lembrei agora de um negócio da fragilidade da masculinidade, mais que se conecta com o Ross, que se conecta com o machismo. Quando eles estão procurando uma babá pra filha e aparece um rapaz que é babá. Eu odeio aquele episódio. Eu odeio aquele e o episódio. pior é que eu amava aquele episódio porque eu tava achando que... Era jovem naquela época, eu não sabia como seriados funcionam, mas eu tava achando que o Freddie Prinze Jr. ia entrar pro elenco de Friends. Sim. E eu tava tipo, mano, ele vai entrar, que massa! Porque eu era louca do Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado, Sim. né? Só que no fim das contas, eles mandam o menino embora. Tipo, não teve nenhum Ele não aprendizado avança. daquilo. É Não, tipo, tem que- vamos fazer piada. Ele é um cara sensível, ele é babá, isso não pode, porque isso não é normal, porque o Ross acha que não é normal. Ai, gente. E quem fica é a babá mulher que é lésbica, lembra? Que Joey fica Não! objetificando com a namorada. É verdade, a loirinha, né? Ou seja, duplamente péssimo. Ou seja, queria falar sobre Mônica gorda. Gordofobias em Friends. E não só a gordofobia, eles têm várias outras... tirando onda com beleza de um jeito que eu acho muito desagradável. Eu digo isso porque, por exemplo, eu fiz cirurgia plástica no nariz. Meu nariz não era desse jeito. Quando eu era mais nova, hoje em dia eu não sou uma pessoa segura, mas eu sou muito mais segura do que eu já fui. E meu nariz, ele era muito esquisito, ele era um problema na minha vida, era uma razão de insegurança pra mim quando eu era adolescente. E tinha muitas piadas com o nariz da Rachel em Friends. E eu era muito fã do seriado. E sempre que eu via piadas com a coisa do nariz, sabe aquela fisgada que dá no fundo que você fica tipo... E é nessas horas que a gente vê como essas besteiras da representatividade são muito mega importantes, sabe? Quando você lembra que aconteceu com você. Sim. E se aconteceu com você, acontece com outras pessoas. O parafuso sempre aperta em alguém. E essa coisa do padrão de beleza de Friends, da coisa do ela ter feito a cirurgia do nariz, e isso era sempre motivo de graça, e as piadinhas que eram feitas com o nariz dela, aquilo me fisgava de um jeito que hoje eu reconheço, mas na época não. Que engraçado, eu nunca ia Associar. Não. Pois é. Mas essas coisas, né? Exatamente. Sim. Quando É pega exatamente você- isso. A gente nunca sabe o que o outro tá passando. Nunca. E É como por a isso- pessoa vai lidar com aquilo. É por isso que é tão importante você sempre tentar refletir pelo olhar de todo mundo, né? Pra você ser o mais cuidadoso possível. E a gordofobia é um desses aspectos, né? O padrão de beleza feminino é a mulher magra.
E aí tem toda aquela coisa de Mônica também, que é piada, ela ser gorda, O né? tempo todo. E até tem um episódio que é como que seriam as coisas se a Rachel tivesse ficado com o Joey, e se a Mônica nunca tivesse emagrecido e tal. E tal, o Chandler teria ficado com ela de qualquer forma. Será mesmo? Eu vou até além disso. O próprio questionamento já é agressivo, eu Sim. acho. Tipo, a resposta, eu não sei se ele teria ficado com ela mesmo. Conhecendo o Chandler, eu acho que provavelmente Acho que não. Mas eu acho que até a pergunta já é agressiva, né? Sim. Do tipo, se ela fosse gorda, ele teria ficado com ela. Pô, mano, Sim, é verdade. Nem eu tinha pensado nesse acho que nesse ponto. tem a piadinha do final, né? Sempre tem o antes dos créditos. Sim. E o finalzinho, que é Depois. quando passa os créditos finais. Em um desses episódios, a piada do final é só a Mônica gorda dançando. É verdade. É só ela na sala dela dançando. E Quando mostra que em algum momento ela foi gorda, sempre mostram ela quando adolescente, né? Então ela tá super infantil, ela é super caricata. Nunca coloca a pessoa gorda de uma forma normal. Uma pessoa conversando de forma normal. Ela é sempre muito esquisita, ela é muito fora da realidade. E aí as piadas ela senta no puff e não consegue levantar. Exato. É umas piadas bem... Eu não sei nem se dá pra chamar piada, acho que não. Enfim. Piada pra quem? Piada não pra é mesmo? quem? Boa, gostei disso, vou adotar isso pra vida. Piada pra quem? Mas pra quem é gordo não é piada, É. gente. Outra coisa que me incomoda é como eles sempre associam a magreza dela a sucesso. Conseguiu emagrecer, isso é bom. Venceu na vida. Quando ela tá nervosa que ela vai comer, não, mas não faz isso. O episódio de Brad Pitt também, que ele chega, ele era gordo. E aí, tipo... Verdade. Aí ele fica nervoso, me dá comida. Ela, não, mas você não pode comer porque você está indo tão bem. Tipo, Sim. Friends descreve muito isso, né? Tipo, que a gordura era o símbolo da fraqueza e da impopularidade, essa palavra? Sim. Das pessoas quando elas eram jovens. Tipo, a gordura é a razão do problema. Quando a gente começa a apontar, a gente vai vendo, menina, eu tô começando a gostar menos de Friends. Eu quero ir embora. Eu não sei porque eu aceito esses convites, coisa absurda. E esse ponto eu acho ele muito importante principalmente porque hoje a gente tem uma realidade completamente diferente, né? A gente tem, não só em relação a peso, mas a tantos outros aspectos que a gente tem de saber que sucesso não é o que a sociedade define como sucesso. Sim. A gente pode ter padrões diferentes, interpretações diferentes do que é sucesso. A Phoebe, ela é a personagem que mais sai de qualquer tipo de padrão, né? Sim, E ela é sempre vista como a A louca. maluca, esquisita. exatamente. Só que assim, se você for parar pra analisar, ela tem uma vida muito bem sucedida. Se ela já morou na rua, se ela não tem família, e ela tá bem, tem a casa dela, tem a vida dela, tem o trabalho dela, ela tá super bem E mais do que sucedida. isso, né? Eu acho que ela é feliz. Exatamente. Então, tipo, com tudo que ela conquistou, ela se sente bem sucedida. E eu acho que sucesso é muito mais uma questão interna do que externa. Com E eu acho que a gente tem certeza. que inverter isso às vezes, né? A gente vê sucesso muito mais como se as pessoas nos percebem como bem-sucedidos. Sim. Quando deveria ser o contrário. Sim. Deveria ser, tipo, eu sou bem-sucedida porque eu me sinto bem fazendo o que eu faço. Eu acho que Phoebe talvez represente isso melhor do que qualquer outra Então, personagem. a Phoebe eu acho que é a personagem mais... Bem-sucedida nesse critério. Nosso. Nossa, mais bem sucedida da série inteira, né? Porque ela é esse ponto de empoderamento e de força e de fora do padrão que o resto da série não tem. Eu acho que ela não mudaria em nada se fosse hoje em dia. A Phoebe provavelmente permaneceria. Eu acho que a única diferença seria que ela não seria tratada como uma esquisita. Ela só seria tipo, é a Só Phoebe. seria ela. E o Joey, ele tem um problema um pouquinho da questão da objetificação, né? Tem um episódio específico que não tem tanto a ver com objetificação, mas que eu acho legal, que é quando a Rachel tá lendo um livro erótico. E o Joey começa a curtir com ela e achar ridículo ela tá lendo um livro erótico. E aí ela chega no final e diz, tá, e aí? Sim. Qual o problema? Tô lendo meu negócio aqui. Então, Friends tem essas coisas, tipo, legais. Eles só não exploram muito, não né? explora mais. O Joey, ele tem muita coisa da objetificação, né? Ele vê muito mulher com um pedaço de carne. Isso é ao longo do seriado inteiro. É quase que... Acho que no rascunho da ficha do personagem, os roteiristas colocaram isso lá, porque... Se repete sempre, né? Com todas as mulheres que eles saem, muitas delas sequer nem aparecem, nem são mencionadas, né? Sim. Só tipo o plano de fundo, a peça de cenário. De todas as coisas que mudariam de Friends, acho que talvez essa fosse a que menos mudasse. Você acha? Acho. Não por causa do que a nossa sociedade quer, mas por causa do padrão que a gente vê. Por exemplo, há menos tempo do que Friends, a gente teve How I Met Your Mother, que é um seriado que tem um padrão similar. E a gente tem o personagem basicamente igual. entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que não é que eu não quisesse que mudasse. Eu iria gostar que isso mudasse. Mas de todas as mudanças feitas, eu acho que essa seria que a nossa sociedade ainda teria menos problemas. A nossa sociedade, não a gente aqui nesse Sim, sofá. sim. Triste pensar nisso, né? É. Ver que tem algumas coisas diferentes que não mudariam mesmo hoje. Eu acho que o hábito dele de relacionamento, eu acho que isso manteria. Mas talvez diminuiria um pouco mais
Tipo, de olhar pra mulher de baixo pra cima e de arrancar o sutiã com o olhar, sabe? Ou com o Sei. peteleco. Eu acho que isso talvez... Eles dessem uma atenuadazinha. É. Pode ser. Mas só isso. De resto, realmente, o fato dele ser garanhão e tal, eu acho que isso realmente ainda é visto com bons olhos. E como, tipo, se você for parar pra olhar o Joey, a maior qualidade dele é essa. Sim. É tipo, é o que ele mais se destaca como o que ele faz bem. Sim. É dar em cima de mulheres e pegar mulheres em números. Exato. Porque o resto, nem a atuação dele é descrita como boa pela história do seriado. Sabe uma coisa que eu gostaria de ver de diferente nesse ponto? Que o Joey fosse uma mulher. Uma mulher bem resolvida, Pronto. que sai com quem quisesse e que tivesse... Que pega muitos homens. Exatamente. Aí você resolveu. E tivesse tudo bem. E que isso não fosse tipo, ai, a fulana é uma sirigaita. Até fosse, mas daquele jeito que a gente comentou, pra poderem criticar. Sim, tipo, tá, mas e Pra poder daí? questionar isso. Ia ser legal. Tá aí. Cara, vamos fazer esse seriado. Estamos começando a procurar gente pra elenco. Netflix. Vocês deixem os comentários aí embaixo. Nathalie vai disponibilizar o e-mail dela pra vocês poderem entrar em contato, mandarem, entendeu? A ficha de inscrição de vocês, o catálogo do IMDb, e a gente vai começar a fazer os testes na próxima semana. Então é isso, gente. Esse foi o nosso bate-papo. Era só pra levantar essa questão aí de como os tempos mudaram, não é mesmo? Mas como os tempos ainda precisam mudar um pouquinho mais. Muito obrigada, Ju, pela sua participação. Eu gosto de participar. Seus conhecimentos sobre Friends. Muitos conhecimentos, mestrado em Friends. Sim, PhD em Friends. Deixa aqui nos comentários se você é fã de Friends, se você notou também essas coisas diferentes dos tempos ali dos anos 90, né? Deixa também qual que é o seu momento favorito de Friends, enfim, fique à vontade pra colocar aí as suas opiniões. Curte o vídeo. Curte o vídeo, se inscreva no meu canal, se inscreva lá no Desinibida, vai ter um vídeo também comigo lá. E não se esqueçam que a gente ama Friends, tá, gente? A gente gosta muito de Friends. A gente veio falar mal e a gente não conseguiu falar só mal. Então... A gente fala, mas é com amor. carinho, pois é. É com amor. Então é isso, um beijo e tchau!